Olá, seja bem-vindo ao quarto e último módulo da integração das tecnologias na educação adventista. Este é um projeto da Universidade Corporativa e tem o propósito de proporcionar a você, querido professor, querida professora, um processo de formação, um programa de formação continuada. E que Deus lhe abençoe neste módulo também. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia e sua relação com o pensamento crítico. Mas antes eu queria parar para refletir numa questão muito importante, que a vida se resume numa questão de escolhas. Você já pensou nisso? Tudo na sua vida depende da escolha que você faz. Desde quando você nasce, você começa a tomar decisões. E Deus tem interesse nas escolhas que nós, como seus filhos, tomamos cotidianamente. E como educadores, Deus tem interesse nas escolhas que nós ajudamos os nossos alunos a fazerem. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos bíblicos que falam sobre escolhas importantes. O primeiro deles está em Provérbios 4, versículo 10, que diz assim: ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Veja que conselho maravilhoso que Deus nos dá. Nós podemos escolher atendê-lo ou não. O outro está em Provérbios 7, verso 1. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. E isso tem implicações para a vida, não somente neste mundo, mas para a vida eterna. Provérbios 3, 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio e nunca os perca de vista. Em Provérbios 5, verso 1 e 2, diz assim: meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Já Provérbios 23, 19 diz assim: ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Quantos conselhos! E cabe a nós decidirmos aceitá-los ou não. A vida vai se resumir em escolhas. E o que isso tem a ver com o pensamento crítico? Bem, o pensamento crítico, nós vamos ver várias definições, mas ele tem muito a ver com a nossa filosofia educacional. Nós temos como propósito formar cidadãos pensantes e que não sejam meros refletores do pensamento de outros. Em suma, nós podemos dizer que isso é pensamento crítico. E quando é que começou-se a pensar em pensamento crítico? Bom, o ser humano foi criado com a liberdade para escolher, foi criado com o potencial de refletir, de raciocinar e de tomar decisões. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, ou seja, nós fomos criados com pensamento crítico. E o pensamento crítico, como já dissemos, tem tudo a ver com a filosofia educacional adventista. E é também uma das principais finalidades da educação em geral. É um elemento importante a ser considerado na formação dos alunos, de todos os níveis e em todo o período de formação. E é por isso que nós trouxemos esse assunto importante para dialogar com você, nosso querido educador. Porque para que os nossos alunos sejam cidadãos pensantes e não sejam apenas refletores do pensamento de outros, nós precisamos, como educadores, também ser assim. Precisamos desenvolver essa competência, essa capacidade em nós mesmos. O pensamento crítico, ele, como já dissemos, surgiu com a própria criação do ser humano. Nós somos formados à imagem e semelhança de Deus, que é um Deus criativo, pensante e que se alegra quando nós usamos todas as nossas faculdades mentais. Após o pecado, no entanto, o ser humano permitiu que esta capacidade se deteriorasse. E quando nós chegamos no final da Idade Média, o conhecimento humano consistia principalmente em superstições, mitos e na experiência que cada um gerava. A valorização do pensamento crítico começou a se dar mais amplamente com os filósofos na Grécia Antiga, que eram famosos por pensarem em como pensar. O pensamento crítico foi sempre considerado indesejável pelos governos autoritários e repressivos. Um governo autoritário não tem interesse em cidadão que pense, que reflita, que não seja apenas um refletor das ideias impostas e que possa tomar decisões por si mesmo.
Por isso que nós começamos com os textos bíblicos, que nos convidam a sermos como nosso Deus é, um ser pensante e que saiba tomar boas decisões. Eu quero trazer agora algumas definições clássicas sobre o pensamento crítico. O primeiro deles, de John Dewey, de 1909. Pensamento crítico, para ele, é uma consideração ativa, persistente e cuidadosa de uma crença ou suposto conhecimento à luz do seu fundamento e das conclusões a que leva. Robert Ennis, que é um grande estudioso do tema, ele, em 1996, descreveu o pensamento crítico como um pensamento racional e reflexivo focado em decidir o que fazer ou em que acreditar. Veja que tem muita semelhança com aquilo que nós temos como filosofia educacional adventista. Nós vamos voltar nesse pensamento um pouquinho à frente para ampliá-lo um pouco mais. Richard Pohl, em 2002, escreveu que o pensamento crítico é aquela forma de pensar sobre qualquer assunto, conteúdo ou problema, na qual o pensador melhora a qualidade do seu pensar, tomando conta das estruturas inerentes ao pensamento e impondo-lhe padrões intelectuais. Esses são alguns pensamentos clássicos, e um outro que Costa, em 2007, defende, ele diz que pensamento crítico é pensar sobre o que se fez, sobre as ideias que se tem para dar conta de um fenômeno, de uma observação ou de uma experiência. Refletir sobre os passos que se seguiram para chegar a uma dada conclusão. Analisar criticamente um dado procedimento, o modo como emergiu, uma nova ideia, são alguns dos traços que caracterizam alguém que pensa de forma crítica. Uma outra ideia de Halpern, que citou em 1997, diz que pensamento crítico é o uso das capacidades cognitivas que aumentam a probabilidade de se obterem resultados desejáveis. Ele é intencional, racional e dirigido para uma meta, podendo essa meta ser a resolução de um problema ou uma tomada de decisão. Veja que existem pequenas variações, mas há um ponto comum que levam todos a entenderem que o pensamento crítico ele vai determinar as escolhas que você faz. Ou seja, você deve ser um ser pensante que saiba decidir por si mesmo. E ampliando um pouco mais o conceito de Ennis, ele diz que, relembrando, que pensamento crítico é uma forma de pensamento racional, reflexivo, focado no decidir em que acreditar, o que fazer, mas ele acrescenta, envolve não só capacidades, mas também disposições, atitudes ou tendências para atuar de uma maneira crítica. Ou seja, não basta você ter a capacidade de pensamento crítico se você não tiver disposição em aplicá-lo. Você pode saber os passos necessários para se pensar criticamente, mas você pode não ter disposição para aplicar. Então, há uma convergência entre esses estudiosos sobre pensamento crítico de que não basta ter a capacidade, tem que ter disposição, motivação para aplicá-lo. O pensamento crítico é a tomada consciente de decisões. Te ajuda a resolver problemas, te ajuda a atingir um objetivo, ajuda a formular as opiniões que nós temos, ajuda também a formularmos hipóteses daquilo que aceitamos e rejeitamos. É a disposição e a prática de estar atento à forma como decidimos. É voltar atrás às vezes e perceber como chegamos a tal decisão. É entender o processo, é pensar em cada passo, é não agir precipitadamente. Desenvolver a capacidade de pensar criticamente é evitar tomar decisões impulsivas, seguir um processo consciente, passo a passo, para chegar a tomar uma decisão, a ter uma escolha. O pensamento crítico ele é metódico e deliberado. É uma ferramenta importante para lidar com as maiorias dos problemas que nós temos. E por isso, desde o princípio, Deus nos criou como cidadãos pensantes que devem refletir o seu caráter. E nós temos liberdade para decidir. E Deus quer que nós decidamos pelo melhor.
Se tivermos consciência de como chegamos às nossas conclusões, diferentemente estaremos abertos para conclusões outras que não apenas as nossas. Nós vamos analisar o todo e saber o melhor caminho a seguir. Chegar numa conclusão sem saber como chegamos lá é muito fácil. O importante é nós termos a capacidade, ficarmos abertos para conclusões diferentes, para entendermos o mundo sobre outros pontos de vista. Se tivermos consciência em como vamos percebendo a nossa conclusão e conseguimos examinar o processo em como o outro também chega na conclusão dele, podemos ter uma abertura crítica a opiniões diferentes e poderemos ver o que o outro processo, se o outro processo é melhor e assim decidir por adotá-lo ou não. Ou seja, nem todo mundo tem a razão toda, tem todo o conhecimento. Isso até me lembra uma frase que estava nas ruínas de Qumran, que dizia assim: nenhum homem sozinho contará a história inteira. Ou seja, nós temos que ter consciência das nossas limitações, temos que estar abertos a ouvir aquilo que os outros pensam e, através de um processo baseado em princípios, em valores, tomar as melhores decisões. O maior obstáculo ao pensamento crítico é aquilo que nós julgamos já saber. Ou seja, quando a gente entende que já sabe tudo, a gente acaba se bloqueando a outras formas de pensar, outros conhecimentos, e isso pode ser um grande obstáculo ao pensamento crítico. Desenvolver o pensamento crítico depende da aprendizagem de desaprender. Parece até um clichê, mas a gente precisa saber, às vezes, desaprender os maus hábitos para aprender aqueles que nós julgamos melhores, sempre baseados em princípios e em valores. E quando a gente pensa assim, nós vamos adquirir, a gente vai adquirir novos conhecimentos. Existem algumas etapas importantes para que você tenha essa capacidade de ser um pensador crítico. A primeira é saber reconhecer problemas. A segunda, encontrar os meios adequados para lidar com esses problemas. Depois, reunir informações pertinentes. Veja que, paro aqui um pouquinho, para que a gente faça uma reflexão. Hoje, nesse mundo tecnológico, nessa sociedade da informação, como que eu consigo selecionar as informações que são realmente pertinentes? É muito fácil eu entrar na internet, por exemplo, e me perder naquele mundo de informações. E daqui a pouco, 2 horas depois, eu percebo que eu entrei ali por um motivo que eu já nem lembro mais e perdi meu tempo. Então nós temos que ter algo que é chamado de letramento da informação ou literacia da informação. Saber selecionar as informações, saber quais informações são pertinentes, saber utilizá-las e transformar isso em conhecimento. Mas seguindo os passos, um quarto ponto muito importante para se desenvolver a capacidade de pensamento crítico é compreender e usar a linguagem com clareza e exatidão. Saber se expressar bem, saber compreender aquilo que se lê, saber compreender o mundo ao redor é muito importante. E, como já falamos, temos que ter condições de interpretar a informação, de saber selecionar quais são pertinentes e saber interpretá-las. Depois, avaliar as provas, as afirmações, reconhecer a existência de relações lógicas entre as proposições, retirar conclusões e generalizações seguras e fidedignas, não apenas pelo achismo, não apenas por aquilo que eu quero dizer sem base, mas algo bem estruturado e que venha com base numa pesquisa, numa reflexão. Devemos saber também, um outro ponto importante, testar conclusões e generalizações. E, por último, compreender, avaliar e modificar, se necessário, o seu padrão de valores de crença. Por isso que nós começamos este módulo citando textos bíblicos, porque esses são os nossos valores, esses são os nossos padrões de crença na educação adventista. E a nossa educação deve se pautar pelos princípios e valores bíblicos que nos foram dadas por nada menos do que o nosso próprio Criador, o nosso Senhor
e Rei, que muito breve estará voltando para nos buscar. Então, ao compreender pensamento crítico, nós devemos compreendê-lo à luz da nossa filosofia, à luz dos preceitos e princípios bíblicos. Agora, como eu posso relacionar pensamento crítico e tecnologias da informação e comunicação? Bem, primeiro ponto muito importante: o pensamento crítico não depende da tecnologia para existir. Como nós falamos, o ser humano, quando foi criado, já foi criado com a capacidade de pensamento crítico. E naquele momento não existia a tecnologia, esses avanços tecnológicos que tem hoje. Então, o pensamento crítico não depende da tecnologia para existir. Agora, eu posso me aproveitar dos recursos tecnológicos, das tecnologias de informação e comunicação para desenvolver o pensamento crítico em mim mesmo e também nos meus alunos? Lógico que é possível. As tecnologias, as TIC, têm o potencial de envolver os alunos em uma série de atividades. E envolver não só os alunos, mas as pessoas. Em atividades que contribuam para o desenvolvimento do pensamento crítico e a construção colaborativa de conhecimento. Então, os recursos tecnológicos podem sim fortalecer o desenvolvimento da capacidade de pensamento crítico. Existe uma relação entre o ambiente rico em tecnologia e o desenvolvimento das competências de pensamento de nível mais elevado nos estudantes? Ou seja, onde nós temos mais tecnologia, nós vamos ter um desenvolvimento maior do pensamento crítico? Bem, estudiosos dizem que existe essa correlação e que, estatisticamente, essa correlação é significativa. Ou seja, um ambiente rico em aprendizagem, rico em integração das tecnologias, pode sim contribuir para que a capacidade de pensamento crítico se desenvolva mais nos alunos ou nas pessoas que estão dentro desse contexto. Uma outra questão: pode o uso de discussões, por exemplo, online, melhorar o pensamento crítico dos estudantes? Hoje é muito comum a gente ver as discussões no ambiente da internet. Isso pode ajudar as pessoas, e no caso nosso, na educação, ajudar os alunos a terem mais capacidade de pensar criticamente? Sim, os resultados de análise quantitativa e qualitativa de pesquisas mostram que o aumento na competência do pensamento crítico, ele existe, ele é um fato nos alunos ao longo de semestres de estudo, quando ele está envolvido em discussões online. Logicamente que a discussão presencial ela também tem o mesmo efeito, não é apenas a discussão online. E, no geral, as evidências demonstram que o desenvolvimento do pensamento crítico sim, ele pode crescer, ele é sim motivado por essas discussões, sejam elas presenciais ou online. Agora, falando em tecnologia, que nos permite aprender, ou seja, o paradigma espaço-temporal ele é quebrado com a tecnologia. Eu posso aprender em qualquer lugar e em qualquer momento. Então, significa que a tecnologia pode me proporcionar uma ajuda maior no desenvolvimento também das minhas capacidades, incluindo aí a capacidade de pensar criticamente. Então, a integração das tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem, com o propósito de promover o pensamento crítico, ela vai depender de vários fatores e condições, assim como as ferramentas de Web 2.0, os recursos educacionais que vão se utilizar na formação dos alunos. E não só dos alunos, na formação dos professores também. Por isso que nós estamos começando com vocês. Porque não adianta a gente ir direto no aluno sem passar por um elemento muito importante que é o professor. O professor, ele tem um papel a desempenhar na formação do aluno que é de suma importância. E se você tem essa capacidade, você vai desenvolver também nos alunos mais facilmente essa capacidade. É importante notar que a utilização das TIC em contexto de comunidades virtuais, de aprendizagem e de práticas auxilia na promoção do pensamento crítico. E eu faço aqui uma pausa para explicar o que é comunidade de aprendizagem, o que é comunidade de prática. Hoje tem se falado muito nisso.
Mas antes de chegar nessas duas, vamos começar na base da pirâmide, que são as comunidades de interesse. Existe comunidade de interesse. Você entra na internet, se você tem interesse em eletrônica, em aviação, em língua portuguesa ou em matemática, você vai encontrar ali várias comunidades que têm esse mesmo interesse que você. Agora, acima, num grau um pouco mais elevado de envolvimento entre os participantes, está a comunidade de interesse orientada para objetivos. Quer ver um exemplo? Você tem um grupo de trabalho. Você, durante essa formação, você trabalhou junto com outros professores. Essa é uma comunidade de interesse orientada para um objetivo específico. Vocês desenvolveram trabalhos juntos, vocês estudaram juntos, então vocês formaram uma comunidade de interesse orientada para objetivos. Mas acima dessa está a comunidade de aprendizagem, que é uma comunidade vocacionada para contextos acadêmicos, de aprendizagem e formação. E está logo no patamar acima dessa que nós já mencionamos. Ela é formada geralmente por alunos, professores, formandos de uma ou várias instituições que podem estar geograficamente distantes, mas têm atividades em comum e realizam programas juntos, pesquisam juntos, discutem, partilham informações e promove conhecimento, aprendizagem, tanto em nível individual como em nível coletivo. Essa é uma comunidade de aprendizagem. E a outra comunidade que está no grau mais elevado de coesão social e de intencionalidade de formação é chamada comunidade de prática, que se desenvolve entre pessoas que, em contexto real de trabalho, exercem a mesma profissão e partilham as mesmas condições laborais e trocam informações daquilo que estão aplicando na prática. Ou seja, professores de matemática que se unem e começam a trocar informações. Olha, eu estou usando essa estratégia e está dando certo, eu usei essa outra e não deu certo. E esses profissionais compartilham entre si as boas práticas e aquilo que deixou que não deu certo. Então, isso pode contribuir para o fortalecimento do pensamento crítico? Lógico. É uma atividade de pensar, uma atividade que promove com todos um crescimento e a tecnologia tem um papel muito importante aí. Bem, tem outras formas que a tecnologia pode ajudar a desenvolver a capacidade de pensamento crítico? Tem sim, e vocês vão ver aqui, o Dr. Francisley vai abordar algumas outras ferramentas que contribuem para desenvolver a capacidade de pensamento crítico. Desejo que Deus te abençoe, que você tenha uma continuidade enriquecedora neste programa de formação. Foi bom estar com vocês e muitas bênçãos e bom estudo.